Boa Ó, noite. então vamos fazer o seguinte, vamos trazer a Isa Staciarini, ela vai resumir pra gente os votos de hoje no julgamento do grupo Núcleo Crucial da Trama Golpista. Oi, Isa. Oi, Débora. Olha, o placar no Supremo Tribunal Federal está em 2-0, portanto, para condenar todos os 8 réus do núcleo principal da trama golpista. A sessão de hoje começou com um voto longo e demorado do ministro relator Alexandre de Moraes, que levou 5 horas para votarem. Usou inclusive um PowerPoint, né, com cerca ali de 68 slides, para ser mais precisa, se eu não estiver enganada, em que mostra que o líder, o chefe dessa organização criminosa, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, que atentou contra a democracia no país. Moraes fez um voto bastante duro, fez questão de ressaltar que não há dúvida sobre os crimes cometidos no caso e destacou as provas contra cada um dos réus. O ministro, inclusive, mostrou trocas de mensagens entre Bolsonaro e Alexandre Ramagem, hoje deputado, mas que era diretor da ABIN, além de anotações com o general Augusto Heleno como prova dessa articulação criminosa e da construção de uma narrativa contra a justiça eleitoral. Inclusive, ele deu alguns recados, o ministro Alexandre de Moraes, ao falar que não dava, né, para considerar que essas anotações eram um simples diário. Inclusive, fez uma referência dizendo que essas anotações não poderia ser comparada a uma conversa entre integrantes de uma organização criminosa como o PCC. Alexandre Ramagem se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro, e cujas informações ele utilizou, é que o réu Alexandre Ramagem quer fazer acreditar que era um diário para ele. Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da BIM para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa. Agora, apesar de Dino e Moraes terem votado para condenar todos os 8 réus, eles divergiram em relação à participação do general Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Alexandre Ramagem na ação golpista. Débora. Obrigada, viu, Isa, pelas informações. Vera, vamos começar falando do voto do relator, do ministro Alexandre de Moraes. Como disse a Isa, um voto duro, ali contendo algumas ironias, e ele procurou fazer uma linha do tempo, né? Exatamente, Débora, um voto longuíssimo de 5 horas, duríssimo também, em que ele não apaziguou em nenhum momento. Ele manteve essa estrutura, né, que já é do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de mostrar que os fatos delitivos ali, o que ele chama de atos executórios da tentativa de golpe, começaram ainda em 2021. Então, com isso, ele procura mostrar que houve um intercrimes longo, né? O chamado intercrimes foi bastante longo e mostrou a deliberação de Bolsonaro e dos demais réus de atentar contra a democracia. Ele aponta que seriam vários atos executórios da tentativa de golpe de Estado. E isso é muito importante, porque ele diferencia, né, esses atos executórios do que seriam meros atos preparatórios, que é o que as defesas dos réus em todo momento tentam dizer que se tratou apenas de considerandos, atos preparatórios, elucubrações, e que nada daquilo foi levado adiante
admite que, portanto, não poderia se considerar que houve uma tentativa de golpe de Estado, porque faltaria grave ameaça e violência. O ministro, inclusive, em vários momentos pontua aquilo que ele diz que seriam exemplos claros de grave ameaça e de violência, ameaças a ministros do Supremo, ameaças às instituições, ameaças à vida de autoridades, como no plano lá do punhal verde e amarelo. Então, ele fez um voto longo para refutar ponto a ponto as defesas quando diziam que tudo não se tratou de uma mera conjectura, para mostrar que golpes de Estado, eles nunca são ali coisas registradas em cartório. Você tem de entender os atos executórios quando eles acontecem e que não são coisas assim com digitais muito claras, mas que ainda assim há provas muito robustas de que esses crimes foram cometidos. Agora, Vera, tinha expectativa de que talvez a situação pudesse ser aliviada para uma parte dos réus, por exemplo, o ex-ministro da Defesa, mas o ministro Alexandre de Moraes não aliviou para ninguém, né? Ele não aliviou para ninguém, Débora, mas o ministro Flávio Dino surpreendeu ao demonstrar que ele sim tem o entendimento de que a participação de alguns réus foi de menor importância. Então, pode ser que lá na frente, quando eles forem dizer aqui eles condenam cada um dos réus, o ministro Flávio Dino opte por excluir um ou outro réu de algum dos 5 crimes de que eles são acusados, ou por dentro desses crimes dar a eles uma pena menor. E aí isso pode abrir um espaço para reduzir a pena final. Foram 3 os réus que ele destacou. E a gente vai falar do voto dele mais à frente. Mas, então, isso chamou a atenção por divergir um pouquinho do voto do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive dedicou um tempo preciso para falar daqueles réus sobre os quais se dizia que ele podia tentar uma absolvição, para dizer, opa, peraí, como assim não participaram? Fizeram isso. Então ele fez isso em relação ao general Heleno, se estendendo bastante sobre a agenda dele. Fez isso em relação ao general Paulo Sérgio, dizendo que ele agiu deliberadamente para tentar empastelar as eleições, participando daquela comissão que acompanhou as votações, os trabalhos do TSE, e fez isso também em direção ao Alexandre Ramagem. O voto dele não aliviou para absolutamente ninguém. E que recados, Vera, você destacaria do voto do ministro Alexandre de Moraes? Olha, além desses duríssimos recados aos advogados, né, ele chegou a acusar os advogados de beirarem a prática da litigância de má-fé, que é algo muito sério ali para você alegar em relação a advogados. Ele também endereçou recados para outras partes aí do espectro institucional. Sobraram recados para aqueles que defendem a anistia e nesse balaio ele juntou tanto os congressistas quanto, a meu ver, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque ao lembrar o 7 de setembro de 2021, que foi aquele em que Jair Bolsonaro foi mais violento em relação ao Supremo, ele falou, olha, isso voltou a acontecer, voltou a se repetir, embora não tenha sido o próprio Bolsonaro. Então, ali, para mim, foi um recado para o governador de São Paulo. E em relação à anistia, ele fala em vários momentos contra essa possibilidade, dizendo que não é admissível nos tipos de crime que estão em julgamento nessa ação, e que falar em anistia diante de tudo que se viu é desdenhar de um passado muito recente em que o Brasil teve solapada a sua democracia. Então, essa parte também foi uma parte bastante dura. E também deixou claro que não vai aceitar ameaças internacionais. Então, esse foi um recado mais voltado tanto para o governo dos Estados Unidos quanto para aqueles emissários do bolsonarismo junto ao governo americano. Ô, Vera, e sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que era um ponto também muito contestado pelas defesas? O Alexandre de Moraes foi enfático em validar a delação, dizendo que todos os atos dessa delação foram gravados em vídeo, que, portanto, não se pode falar em coação,
não se pode falar em pressão para que ele delatasse, dizendo que as várias versões são normais num processo de evolução de uma colaboração premiada, e defendendo, portanto, que tudo aquilo que ele falou depois se comprovou com a obtenção de outras provas, né, as provas de corroboração, ou até ele confirmou outros elementos que tinham sido obtidos de forma autônoma pela Polícia Federal. Então, ficou claro que o ministro considera a delação íntegra, e isso também pode vir a ser um ponto de divergência amanhã com o ministro Luiz Fux.